Isso aí, pessoal. Estamos aí em mais uma live da Liga Cartola Friends. Hoje o papo vai ser com o meu amigo Saulo. Ele já está chegando por aqui. Já entrou na live. Vou chamar ele aqui. Beleza. Aí ele aí. Beleza, Saulo? Beleza, boa noite. Tudo no esquema para nossa live, trocar essa ideia maneira aqui. Dá uma boa Vamos noite sim. aí para Suzy, né, que tá mandando, acho que é Suzy, se não me engano. Dá um abraço aí que manda boa noite. Acho que beleza, já tá acompanhando aí, ela é da torcida, né? É isso aí. É a turma da audiência. Beleza, tem Quem tá, que ter audiência. O William também entrou aí também, boa noite para ele. Vai isso acompanhar a aí. nossa live. É E o esse pessoal que tema está aqui. trazendo os patrocinadores. Oi? É o pessoal que está trazendo os patrocinadores. Ah, sim, a galera do patrocínio tá junto aí. Importante. Isso aí. Então, vamos lá falar desse tema aí que às vezes passa despercebido, né? Mas com a pandemia é importante virar os olhos aí para os estádios, né? Porque tem alguns cenários aí e quanto mais a pandemia se estender, ou seja, não tiver jogos, pode ter alguns desdobramentos. E aí o nosso tema, né, que é o impacto da pandemia nos estádios, já queria começar passando para você como você vê todo esse cenário, né, que a gente tem aí de cara como estava antes da pandemia, como está no momento e como pode ficar aí dentro dessas de inúmeras possibilidades que tem aí. Então já te desejar mais uma vez boa noite aí, qual é a tua visão para a gente começar trocar nossa ideia aí? É. Então, boa noite para quem está acompanhando a gente aí. Bom, cara, assim, a gente volta aquela nossa última conversa e a gente relembra algumas coisas, né? A respeito, onde poderia ser e como poderia haver essa questão. E aí, como introdução, para entrar no nosso tema, Sim? eu dou como exemplo o que a NBA está fazendo, né? Vai juntar os clubes, os times lá no caso, né? Alguns já estão classificados para o playoff, porque estavam durante o decorrer do campeonato, antes da parada da pandemia, tinha um pessoal que já estava na frente, tinha um pessoal mais atrás, mas com possibilidade de chegar. Esse pessoal com possibilidade de chegar, eles juntaram, esses outros que estavam na frente já estão classificados, vão fazer agora tipo uma espécie de repescagem, para fazer um formato mais enxuto, para poder ter uma disputa, ter um campeão da temporada 2019-2020. Né? Então era aquilo que a gente estava falando lá atrás. Né? Essa é uma possibilidade real. Fazer um Sim. campeonato diferente para não deixar de ter o campeonato e salvando algumas coisas. E lá atrás a gente já deu como exemplo, pô, vamos para um lugar onde tem uma estrutura boa, né? Não tem tanto problema com relacionado ao Covid, você deu até a ideia do Sul, né? É o que a NBA vai fazer agora, se programando para julho. Entendeu? Vai botar o pessoal num resort, um complexo esportivo que pertence à Disney, lá em Orlando, vai fazer um formato em um vai fazer uma repescagem e depois, sim, mata-mata, 7 jogos, melhor de 4, né? Sim. É o Eu só esquema não sei deles lá onde é. Esse é onde? Nos Estados Unidos, esse? nos Estados Unidos, a NBA, Ah, entendeu? sim, Então, sim. Que na hora que falou da né? cotada eu não entendi. Agora sim.
Mas vai lá, continue aí. Então, eu vejo essa possibilidade. Eu ainda não consegui ler a respeito de torcida, mas lá vai ser disputado, vai levar todos os clubes. Vamos botar lá nesse complexo uma rede hoteleira boa, grande, que é um resort, pertence à Disney, complexo esportivo e tal. Bota o time lá, vai fazer um formato pá, vamos definir quem que vai para frente, pá, entendeu? Resolve ali, bota junto com o pessoal que já está mais lá na frente. Não sei se isso é uma possibilidade para a gente, mas vai juntar baseado no como estava antes, faz o playoff, mata-mata, beleza. E lá, cara, você tem que entender o seguinte, você tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A principal vantagem que eu vejo é que lá não tem gramado, ginásio, né? Então todos os jogos vão ser disputados nesse lugar. Então se você fizer 10 jogos, vai estar do mesmo jeito. Vai passar o cara com uma vassourinha, um rodinho, passou, limpou, acabou. Um gramado no estádio não aguenta dois talvez sim, mas 3, 4 jogos no mesmo dia, no mesmo lugar, talvez não aguente. Então você tem que ter, né, um fluxo. Então essa é a principal vantagem deles e não a nossa. Mas por outro lado, a gente pensando que eu não vejo agora eu já estou até um pouco mais na dúvida, questão de torcida sem torcida. Eu até levantei algumas ideias para poder a gente definir. Mas a questão é você abrir mão de torcida num ginásio pequeno, como que vai funcionar para eles? No nosso caso, como estádio, como é um espaço muito maior, se você fizer algumas questões de regras, você consegue, de repente, criar uma possibilidade, que a gente vai conversando aí durante o nosso... Oi, não, aqui deu uma picotada, não sei se tu concluiu o raciocínio. Agora tá ok? Não, tá tranquilo, tô ouvindo bem. Não sei como é que tá chegando aí o sinal aí. Não, às vezes dá uma picotada, mas eu não sei se na hora que picotou foi a hora que tu concluiu o raciocínio. Mas então, assim, como é que você entende que... Para a gente até voltar um pouco o raciocínio em relação aos estádios. Como é que você entende que estava num ponto positivo e negativo e como eles estão agora, como se desdobra? Vou dar um exemplo. Apareceu aí? O sinal aqui, cara, desculpa aí, o sinal hoje tá brabo, tá muito complicado. Mas eu tava te ouvindo, eu não tava jogando para frente. Não, tipo, deu uma travada que aí não tava mais te ouvindo em nada. Tem algum momento que deu uma picotada, mas estava fluindo. Mas não sei se chegou a concluir o raciocínio. E aí é só para... Então vou puxar aqui e aí a gente retoma. Então, assim, eu tenho os 3 cenários, o antes, o durante e o depois, né? Vamos falar agora, assim, porque tem estádios hoje que eles têm a concessão, ou seja, alguma empresa toma conta desses estádios e tem os estádios próprios que os próprios clubes tomam conta. Beleza. Com isso, tem impactos financeiros diferentes, né? Porque quem tem a concessão geralmente aluga o estádio. Tem um exemplo bem atual, que é do Mané Garrincha, que mudou a concessão lá, agora é uma empresa, que eu não recordo o nome agora, mas é uma empresa que já administra outras arenas no mundo, inclusive alguns jogos específicos da FIFA e tudo mais. Eles acabaram de entrar, já estavam com alguns, já teve bastante eventos, inclusive a final lá a final não, aquele jogo da Recopa, da Copa do Brasil, foi Flamengo e Atlético Paranaense, eles conseguiram levar esse jogo para lá, para já levar mais eventos, inclusive parece que até o momento que houve a parada, dentro do estádio já tiveram mais atividades do que a gestão anterior. Ou seja, já estavam dando com todo um planejamento de jogos e levando alguns jogos para lá,
e outros eventos, só que teve essa interrupção, que vai impactar financeiramente neles, inclusive na programação que eles tinham. E isso, assim, é ruim demais, né? Porque quando se tem o jogo, não importa a quantidade de público, pode ser o mínimo, mas é uma renda que entra para o clube, ainda mais se o estádio for dele, né? E quem tem a concessão geralmente leva jogos estratégicos que tem um grande apelo de público e tem uma renda muito boa em cima disso. Então, assim, os estádios estão sofrendo porque só ele, para se manter, já existe um custo muito alto de manutenção e tudo mais. E isso a gente está falando num cenário que já não tem público porque não está tendo jogo, e quando voltar a ter jogo, vai ser um jogo sem público. Como é que você vê isso nesse momento? Pois é, cara, então, eu fiz até aqui uma expectativa de levantamento baseada, assim, claro, na minha opinião, né? A gente, como sempre, não é especialista, mas dos impactos diretos e indiretos, né? Hoje a gente tem uma questão que já vem assim, se arrastando há algum tempo. Jogos sem muita expectativa não tem público. É um absurdo jogar, sei lá, Fluminense e Olaria no Maracanã e ter 400 pagantes, entendeu? É um absurdo. É um prejuízo enorme. Então, isso que eu acho a respeito do, por exemplo, o que gera isso? Que já vem sendo uma coisa histórica. Claro, violência, televisão, pay-per-view, né? E por aí vai, que você acaba, o quê? Tirando esse pessoal, desanimando, né? Se antigamente você tinha preços populares, o cara pagava 20 conto, 15 conto e não tem condição de ficar no camarote, não tem condição de ficar numa coberta, o cara vai para geral, acabou isso, né? E com a modernização dos estádios, que é o que a gente sempre quis e acha bonito, baseado naquilo que a Europa tem e oferece de melhor, no Brasil isso não funciona muito bem. A classe que gosta de futebol, que vai, entendeu? É diferente daquela pessoal dos anos 80, dos anos 70, que você botava 150 mil, 100 mil, 80 mil. Eu já fui no Maracanã com um jogo proibido pela FIFA sem geral e entrei lá com 88 mil pessoas. Hoje o Maracanã não suporta mais. Você tá entendendo? E quantos jogos eram 100 mil, 110 mil? Hoje acabou. Então, quer dizer, voltando com essa questão, para mim o impacto direto hoje é o custo efetivo de você ter um estádio, manter um estádio, né? Você vai entrar com despesa de manutenção, gramado, funcionalismo, e aí se você não tem isso tudo, se você não é o dono do estádio, você ainda tem o aluguel do estádio, que vai englobar isso ainda, vai ter que sobrar alguma coisinha para o dono do estádio. Você está entendendo? Como você vai fazer jogos sem torcida? Aí eu fico pensando, o que é pior? 400 pagantes ou sem torcida nenhuma? Entendeu? Talvez o custo seja menor, né? Alguém vai ter que arcar com esse prejuízo de qualquer forma. Não adianta. E além disso, num jogo desse, não sei hoje como funciona, mas até um tempo atrás era baseado na renda. E você pagava juiz, você pagava não sei o quê, delegado, federação, tira uma fatia daqui, outra fatia de lá. Claro, hoje tem televisão que cobre muita coisa, tem os patrocinadores. Então, quer dizer, entrando agora nesse impacto indireto, que eu coloquei aqui como patrocínio, pessoal das placas ali em volta, o cara, meu irmão, eu tô com o meu time passando no campeonato, um monte de gente, coisa e tal, eu meto aqui um slogan aqui no peito. Sem torcida é diferente. Ainda que na televisão eu alcance mais pessoas, mas é ali no tete a tete que a propaganda vai, entendeu? O futebol é uma paixão nacional. Você envolve tanto quem está lá como quem está lá do outro lado do mundo. Sim. Então, quer dizer, o patrocinador ele quer isso, ele quer visibilidade. E será que todos os jogos vão passar na TV? Não vai passar. Então, quando esse jogo não passa na televisão, é o cara que está dentro do estádio que leva. Mas como que 400 pessoas vão levar isso aí?
Quem patrocina não é o cara que vende picolé, uma coxinha, um bolo de pote. Não é, meu irmão. O cara quer, milhão que ele investe, ele quer pegar pelo menos 10 vezes mais. Então, quer dizer, e fora isso, dessa forma, desse impacto indireto, você tem a galera ao redor, né? Pessoal de vendas informais, é comida, é bebida, é o transporte alternativo, sei lá, o pessoal que vive disso, né? Não vou entrar nem na questão de cambista, não. Tem muita gente que vive disso e viveu a vida toda disso. Estou falando mesmo ali do cara ali, do camelozinho, do vendedor de churrasquinho, do vendedor de cerveja, de água, entendeu? Essa questão igual a gente tá, o tema principal, o impacto da pandemia nos estádios, hoje eu vejo dessa forma. Que o futebol não é mais só, além de ser essa coisa apaixonante da gente, de todo mundo, mas envolve muito mais coisas, economicamente falando, financeiramente falando, isso envolve muita coisa. Esse é o impacto que eu vejo não só nos estádios, como de uma forma geral da economia. Sim, impacta bastante. A gente pode falar como dentro do estádio, como fora dele, né? Dentro do estádio temos aí os seguranças que trabalham nos jogos, tem os bares dos estádios, ainda que seja ou alugado ou do próprio estádio, mas tem profissionais que trabalham ali dentro. O próprio clube que vende suas lembranças do clube, caneca, cachecol, copo, são aquelas vendas, pequenas vendas, mas que agregam um valor muito grande no clube. E para quem compra, sai dali com aquela lembrança do jogo, ainda mais se o jogo for um jogo importante, ou que gerou um resultado positivo, né? Tu vai sempre lembrar, isso aqui foi daquele jogo que eu fui, meu time ganhou, ainda mais quando isso ocorre. E fora do estádio tem esses pontos que você falou, né? Que toda a galera ali que trabalha em torno, o próprio transporte público, né? Hoje os motoristas de aplicativo, táxi, que levam o público para lá. Então, assim, naquela hora, assim, umas 2 horas antes, talvez 1 hora depois do jogo, somando aí 2 horas de jogo, mais 2 horas antes, em torno de umas 5 horas daquele dia, é onde há um aquecimento da economia ali, de pessoas trabalhando, ainda mais se for um jogo de grande apelo, que movimenta muita gente, muito dinheiro, então já gera um impacto dentro do estádio, ou seja, para quem administra o estádio, seja ele particular ou uma concessão, e quem trabalhava, ou trabalha, vamos chamar assim, que trabalha ganhando dinheiro de uma forma pontual, próximos ao estádio, né? E ainda temos a parte de estádios que estão preparados para eventos, tipo shows, que é uma característica já comum mundo afora, né? Que artistas alugam o espaço, na verdade alugam não, né? O próprio estádio vai atrás dos eventos com esses artistas da música, leva para o estádio e faz show, que é uma forma de manter funcionando as atividades do estádio, e que não está acontecendo porque show também depende de público e o momento não permite a aglomeração, né? E gera receita, né? Muita, a receita muito alta até, porque dependendo do show, às vezes show internacional ou até mesmo shows nacionais, a galera do sertanejo que está em alta acaba arrastando muita gente para esses shows. E é um dinheiro que já está certo, igual eu falei do Mané Garrincha, eles, na programação deles, já tinha alguns shows que já estavam programados para lá, e no projeto de modernização do estádio, né, que é de implantação de novos serviços, já seria o segundo maior rede de cinemas do Brasil lá dentro, para poder fazer isso. Acho que são 30 restaurantes, vai ser um complexo de lojas e de restaurantes, tudo para atrair o público quando também não tiver jogo. Ou seja, ele já tem uma visão que é uma coisa que a gente, no decorrer aqui da nossa live, pode falar, que é de usar o estádio não só para esse fim, que é o futebol,
e nem Uhum. para show só. Hoje eu tenho uma visão que eu vou de encontro com o projeto dessa empresa, que é de tornar esse espaço muito mais atrativo para N segmentos, para você manter aquilo aquecido durante o ano, né? Uma vez que tem público girando, você aumenta a sua renda do estádio ali, mesmo quando não tem jogo. Não, exatamente. Eu vejo dessa forma também. Eu acho que é um espaço grande, que pode ser, que poderia ser muito melhor aproveitado, baseado nisso aí. Eu lembro agora, pouco tempo atrás, a seleção jogou no estádio e as janelas de alguns quartos eram viradas para o campo. Pô, meu Sim. irmão, você tem isso no Brasil? Você não tem, né? Então, se você faz ali, igual eu acho bacana, São Januário é assim, Maracanã até pouco tempo atrás funcionava assim, como complexo esportivo. Você tem ali o parque aquático, você tem o parque olímpico, né? Você tem e o futebol, e você disputa corrida, natação, futebol feminino, natação masculina e feminina, e aí você tem em volta ali, você pode disputar tiro de martelo, lançamento de dardo, e você faz ali todo, o que, que é? Ah, é o Maracanã. Não, não é o Maracanã, é como você pegar lá o Pão de Açúcar. Você tem o Morro da Urca, você tem o Pão de Açúcar. Então você, entendeu? Uma coisa independe da outra e outra coisa está junto à outra. Você pode fazer um passeio só, pode ir e fazer o passeio completo. Então hoje em dia você não vê isso muito no... Opa, tá me ouvindo aí? Não, tô dando uma Hoje, travada, mas não tô. hoje você não tem isso no Brasil, né? O museu, sala de troféu, coisa e tal. Irmão, durante o dia, durante o tempo que isso está rolando, isso tem que estar pingando. Eu Sim. vou passar uma tarde no Maracanã, não tem futebol, né? Trago aí uma família, os amigos, vou para lá, tem um restaurante lá dentro, tem um museu, você tá entendendo? Tem que ter esse tipo de coisa. Eu não vejo se existe. Até pouco tempo atrás o museu estava funcionando, parece que funciona ainda, deve estar fechado, porque está tudo fechado, mas Sim. onde mais tem isso? O que, que você oferece para o cara? Ah, vou botar aqui, ó, e nos dias que não tiver jogos, ou o dia que tiver, tem um pessoal do camarote, coitado, seu irmão, o dia que não tiver, vamos aqui oferecer aqui, ó, um serviço X, vem cá bater uma foto aqui no campo do Maracanã, aqui perto da trave, não sei, não, venha conhecer o vestiário. Essa coisa tem que rodar, né? Para quê? Para quando chegar num momento desse, você ter alguma coisinha ali de pingar daqui, de pingar de lá. Assim, se você quiser, a gente vai avançando para sair dessa parte de se falar desse impacto ruim. Mas eu acho que Uhum. também com isso, e se as coisas vierem a melhorar, e a coisa voltar gradativamente, igual a gente pensou que iria, a gente pode ter também situações positivas. Tem uma coisa que me incomoda e que eu nunca vi funcionar, que prometeram que funcionaria, coisa e tal, que padrão FIFA para bater. Irmão, ingressos identificados. Você sair de casa sabendo, eu vou chegar no estádio tal, vou sentar na fileira tal, na cadeira tal. Por que algumas situações funcionam no estádio e não funcionam? Você está entendendo? Cinema funciona, teatro funciona, sei lá, estacionamento funciona. Irmão, e você não vai no estádio, e você não vai. Hoje vai haver essa necessidade. Essa é o nosso tema, esse impacto. Vão ter que mudar isso, vão ter que estruturar isso. Porque, veja bem, vamos dizer que vão voltar igual a FERJ quer voltar e ela quer disponibilizar aí um terço dos estádios para ter torcida, né, para não ficar muvucado, não sei o quê. Então você vai ter que fazer toda uma organização e bem feita, né, para o cara não entrar sem máscara, o cara, se eles proíbem água, proíbem não sei o que, para o cara comprar lá dentro, não vai vender máscara lá dentro, você já tem que entrar de máscara, né? Organizado, na hora que você for comprar, eu tenho 10 mil ingressos liberados. Quem que vai? Vai o Léo com a esposa, o filho, o tio, o primo, e tal. Todo mundo mora junto, então vamos fazer um pacote aqui separado, você vai ficar na fileira tal. Você pode ficar junto ali.
Você dorme com a sua esposa, você mora com o seu filho, todo mundo dentro da mesma casa. Vai ser de. Meu irmão, computador. Você pega ali, faz um 3D ali do estádio ali e bota lá. O Léo tá na fileira F, ocupou a vaga 13, 14, 15, 16. O Saulo não vai sentar lá, o João não vai sentar, o Pedro não vai, o William não vai, você tá entendendo? Esse aí é o seu pacotinho para fazer assistir no estádio. Beleza, agora quantos ingressos eu tenho? Quanto que o Léo comprou? Ah, o Léo comprou 4 ingressos, então eu tinha 10 mil, agora eu tenho 9.996. E pá, 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 pá. Agora tem um ingresso, o Saulo quer levar o filho. Não vai dar, Saulo. Ou você vai, ou não vai nenhum dos dois. Por quê? Porque acabou a cota, já desenhamos no 3D todinho, quantos ingressos você quer, quantos vai ficar, onde você vai ficar, então, pronto, beleza. Fechou os 10 mil no Maracanã, pá, 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 beleza, ó, todo mundo assistiu. É claro, isso vai ter um custo maior. Isso vai gerar uma despesa maior de ingresso. E vai gerar também uma despesa maior de organização. Né? Mas tem jeito? Tem jeito. Entendeu? Esse, assim, da gente falar dessas questões dos impactos, que a gente está falando aí, desses impactos ruins, direto e indireto, então, de repente, isso pode ser uma possibilidade de ser uma coisa boa daqui para frente. Né? Uma organização melhor dos estádios para acomodar pessoas, porque se eu não sou desse grupo seu do pacote com 4, 5 pessoas, né? E você assume a responsabilidade de botar essas pessoas que realmente já há um convívio social de que não vai gerar um problema, né? Você também tem que assinar lá seu termo de responsabilidade. Isso é uma possibilidade, né? É a gente conversando aqui do como poderia ser e tal. Então você tem também que se quiser ir sozinho vou, mas vou sentar 2 fileiras atrás de você. No Maracanã, com 70 mil pessoas, com 75 mil lugares, será que não consegue acomodar 10 mil pessoas no estádio todinho sem criar um problema? Sem criar uma rede de transmissão? Agora, na hora de sair, vai ter que ter amanhã um cara lá organizando essa saída. Fulano, fila tal, saída pro portão tal, não sei o que, não, e você, o informante, não, eu tô me perdido, onde que eu vou? Vai para lá e tal. Tudo tem jeito, entendeu? Mas vai funcionar no Brasil? Lá na NBA vai funcionar, entendeu? Então, a gente... Sim, sim. Aí, dentro disso tudo que você falou, tem 2 coisas que é importante aí, vamos falar da parte um pouco que seria como deve ser ou pode ser, né? Que é inovação versus educação. Infelizmente, a gente, no nosso país, a gente esbarra muito quando tem um grupo muito grande de pessoas, o comportamento não costuma ser muito educado ou respeitoso, quando eu digo respeitoso, no sentido assim de respeitar as regras. Né? Ainda mais quando se fala de uma coisa que mexe com a paixão, que é o futebol. Primeiro, as pessoas vão querer ir ao estádio. Infelizmente, eu não consigo ver com bons olhos que elas vão ir respeitando as regras de distanciamento, de só ir as pessoas que de fato precisam estar lá e tal. E aí vem a inovação. Isso que você falou é um ponto de inovação, de vender partes do ingresso para setores específica do ingresso para que as pessoas tenham um distanciamento. Então, você já diminuiu o público, mas você tem um controle sobre isso. Mas, para que isso ocorra, as pessoas têm que respeitar. E aí? Né? Na hora de um gol, ou um momento até que o time não está jogando bem, que é natural que as pessoas xingam e tal, ficam mais afloradas as emoções, como é que elas vão se comportar em relação a isso? Né? A cultura, infelizmente, do futebol, principalmente aqui na América do Sul, é da aglomeração, é de estádios que até tempo atrás a gente tinha geral no Maracanã, os estádios, principalmente da Argentina, por exemplo, a Bombonera, o forte dela é aquele monte de gente em pé ali atrás do gol, pulando para fazer avalanche. Já tive a oportunidade de estar ali e realmente é uma coisa diferente, assim,
não foi um dia de jogo, mas você vê que aquilo realmente treme, e para isso funcionar, tem que ter muita gente em pé ali fazendo, é uma característica do estádio, ou seja, um estádio igual deles teria que mudar praticamente 100% para colocar as cadeiras e ter um perfil de teatro ou de cinema, que são os lugares, igual a FIFA exige, né? Mas que as pessoas, de fato, entrem lá na cadeira que foi vendida a ela e ela respeite aquela posição. E aí esbarra nisso, na educação e das pessoas respeitarem isso. Se eu não quero ser pessimista, mas pelo histórico que a gente tem, eu não consigo ver que isso vai acontecer, não pela tecnologia em si, mas pelo comportamento das pessoas. E aí vem de encontro ao que a pandemia está causando, né? Muita reflexão, muitas mudanças e muitas coisas tendem a mudar. E o futebol, acho que se ele não mudar como um todo, agora, mesmo sem sair do tema do estádio, se ele não mudar como um todo, assim, de inovação, e as pessoas entenderem que, para a segurança de todos, é importante adotar novos hábitos, novos comportamentos, talvez isso vai ser ruim, né? Igual você citou, a gente cita muito os países de fora, até mesmo tanto da Europa ou próprios Estados Unidos, porque culturalmente eles tendem, pelo menos a maioria das pessoas, quando se trata de grandes eventos, a seguirem as regras e as normas daquele evento. Então, gera muito pouco transtorno e funciona. E eles têm uma coisa à frente da gente, que tecnologicamente eles têm mais recursos que a gente aqui, mas não que a gente não tenha e não possa fazer, mas eles estão alguns passos à frente que a gente. Então, eu acho super válido a inovação, mas vai esbarrar, pelo menos durante um bom tempo, aí na educação, né? E dentro desse tema inovação, até para não me alongar muito aqui para se falar também, os estádios vão ter que oferecer alguns serviços, tipo ter muito álcool gel para as pessoas poderem, que álcool gel agora é uma realidade pós-pandemia. Acabou? Não, acho que é um cuidado que a gente tem que ter quando se trata de contato com o público fora do nosso entorno ali. Os próprios banheiros, entendo que eles tendem que ser maiores para ter espaçamento, para não ter aglomeração. A gente sabe que tem estádio que infelizmente não tem uma estrutura muito boa da parte de banheiros. Então, isso são pelo menos 2 pontos aí que, teoricamente, são básicos, mas que vão fazer uma diferença muito grande. Então, dentro dessas novas inovações dentro do estádio. Assim, a gente tem que entender, todo mundo tem que entender, porque isso é mundial, né? A coisa mudou. Não dá para ser mais como era antes. Né? Não adianta a gente pensar que vai voltar. Pode ser que volte, mas vai demorar um tempinho. Né? Igual a gente falou naquele dia. Para voltar mesmo, só depois você criar uma vacina e todo mundo tiver imunizado. Né? E você ter a certeza absoluta que ninguém vai cair novamente na mesma situação. E que né? E torcer para que venham novas. Sem querer te interromper, mas que existe possibilidade de um novo vírus. Então, ela existe. Sim, pois é. Então, quer dizer, hoje você trata isso, resolve isso e espera que demore algum tempo ou que não venha outro, se Deus quiser, não. Mas tem a possibilidade de vir, você está entendendo? E isso aí já está aí, já tem um tempo. Então, como você falou, não saindo fora do tema, mas é baseado nisso. Esse impacto direto aí nos estádios tem que haver dessa forma também. Se você quiser ainda que se mantenha-se estádios, você vai ter que criar novas regras, novas normas, novas inovações que vão gerar a possibilidade de ainda você frequentar estádios. Entendeu? O que nós vamos fazer? Vai acabar com as arquibancadas de novo, vamos criar vários colmeias, né? Mini camarotes, para você fazer uma cadeia vou botar 5 aqui, tá? Ou você tem alguém que vai comigo com você? Beleza, não tem não, então você vai ficar sozinho aí, né?
Meu irmão, isso aí é coisa de século 22. Não adianta a gente ficar pensando coisa que não vai acontecer. Mas existe um jeito mais fácil, existe um jeito mais prático, né? Que não pode ser fácil a princípio, mas todo mundo vai ter que se adaptar, se adequar a isso. Para mim, hoje, na minha opinião, em questão de impacto, a gente falou dessas coisas ruins que podem acontecer com o estádio, né? Custo, manutenção, renda, e tudo isso gera dinheiro e você tem muita despesa para manter isso. Você tem economicamente o ao redor do estádio, né, que você movimenta tudo. Então, tudo isso tem que ser mudado. Hoje, usar máscara é uma realidade. Então, se você for no estádio, você vai usar máscara. Se o estádio não fornecer o álcool em gel, então, meu irmão, eu vou levar o meu. Você está entendendo? É igual quando está chovendo. O estádio não fornece capa de chuva. Você leva a sua. Ou assiste debaixo da chuva. Só que uma coisa é você assistir um jogo na chuva, vir embora para casa, ainda que você pegue um resfriado, né? Você vai tomar um analgésico, uma sopinha, coisa e tal, não sei o que, amanhã você está levantando de manhã e indo para trabalhar. Outra coisa é você se acomodar e se sujeitar a se contaminar por um vírus perigoso. Sim. Então, vai de você também. Se você tiver educação, tendo educação ou não, meu irmão, você tem que se adaptar. Né? Sim, então. Essa, para mim, é uma questão do impacto direto que a gente vai ter nos estádios agora para frente. Não tem como mais assistir futebol à moda antiga. Não tem como mais frequentar estádio à moda antiga. Não, eu concordo. E é muito importante isso, tipo, quando eu falei educação, é justamente nisso, porque ela engloba muito o comportamento das pessoas. E futebol tem o torcedor comum que ama o clube e muito, até mais do que uma organizada às vezes, e a organizada ela só tem força junta. Então, assim, aquela aglomeração de torcedores da organizada, sinceramente, eu não consigo ver eles indo ao estádio, cada um no seu espaço, e eles vão querer um espaço dentro do estádio para ficarem juntos, entendeu? Então, é bem complexa a coisa. Então, assim, a tendência é que vão ter muito desdobramento em relação a isso. Para você ter uma noção em relação à média de torcida, né? Eu vi numa pesquisa aqui também, que a ocupação em média dos estádios são 40% no Brasil, em média. Ou seja, nos jogos se ocupam 40%. E lá nos Estados Unidos, uma pesquisa feita lá, ela não vale muito para a gente, mas é bom ter um parâmetro, que 70% das pessoas falam que não vão no estádio nesse ano, somente 2021 e se tiver vacina, ou seja, 2020, ainda que volte os eventos e permita a entrada, eles não vão, ou seja, 70% sinalizaram recuar. Então, olha como isso vai impactar tanto nos esportes em geral e nos estádios, que tende a ter uma redução brusca de público, né? Que vai afetar o clube de uma certa forma. Então, é uma coisa bem... É um dado que eu queria trazer para não deixar passar, que mostra muito como as pessoas estão vendo a volta, principalmente lá fora. Ainda não temos dados aqui no Brasil, se os dados vão se equiparar ou não, como eles encaram essa volta ao estádio. Agora, eu vou falar por mim. Sem vacina, chance zero de eu ir em qualquer evento com uma aglomeração, seja futebol ou não. Então, assim, eu não vou me sujeitar a esse risco, uma vez que tem um vírus e não tem vacina e eu não estou imunizado. Então, acredito que muitas pessoas devam pensar da mesma forma, ainda que tenham uma paixão pelo clube de ir ao estádio. Né? Voltando para a inovação, umas possibilidades, né, que podem ocorrer daqui para frente, de empresas que com certeza já estão atentas ao que fazer dentro de estádios. Por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos, alguns estádios fazem isso, que é, por exemplo,
você está no seu lugar, você quer comer alguma coisa, você pede pelo aplicativo do estádio que funciona dentro do estádio, a pessoa do bar do estádio, ela vem e entrega para você lá na sua posição. Você não mudou a tua posição, tua cadeira, então você vai, ele já vai pela localização saber que você está e você vai informar também. Então, você pediu o lanche, dentro de alguns minutos, esse lanche vem e é entregue até você. Você não perde do espetáculo saindo para comprar e levando isso para o lado do vírus, diminui o seu trânsito dentro do estádio, enfrentando filas e aguardando lá na lanchonete para pegar o teu lanche. Então, é uma coisa que poderia ser aplicada, acho que já deveria até já ser aplicada há muito tempo e não é, mas é uma coisa que pode ser feita a partir de agora para as pessoas minimizarem o trânsito dentro do estádio. Seria aí uma inovação, né? Claro, nessa era aí de aplicativos, né? Você baixa cada estádio, a administração cria um aplicativo, por exemplo, você está na arquibancada, aí que tá, né? Como eu vou te achar? Estou na fileira F, no banco 13, 14 e 15. Entendeu? Agora não adianta eu pedir um lanche para a fileira F, 13, 14 e 15 e tá sentado lá na H19. Você tá entendendo? Porque aqui tem uma visão melhor, meu irmão. Quando você comprou, estava lá disponível, né? Você, ó, tem aqui esse. Qual que você quer? Não, eu quero tal. Então é lá que você vai sentar, meu irmão. Não adianta, você chega dentro de um cinema, se o cara chegar lá, o cara pega o ingresso e te mostra. Meu irmão, você tá sentado aí. Você pega um ônibus e vai viajar intermunicipal, o cara chega, você tá na minha poltrona, por favor, dá licença. Eu quero sentar na janela. E aí? Você tá entendendo? Então no estádio tem que funcionar dessa forma. É claro que você tem um estádio moderno, você tem um Maracanã da vida, que a gente fala muito que está aqui no Rio. Você tem o Engenhão, você tem o Beira-Rio, você tem o Mané Garrincha e alguns por aí, que é diferente do Moça Bonita, do Conselheiro Galvão, do Eduardo Guinle, do meu saudoso lá, Jair Bittencourt, Itaperuna, você tá entendendo? Que infelizmente hoje acabou o futebol, mas como que você vai ter futebol nesses estádios? Cadê a modernidade, o recurso para o cara fazer certas coisas? Aí eu já não sei onde vai chegar esse ponto. Esses clubes pequenos, estádios pequenos, sem estrutura, sem condições de inovações. Vai ter que existir um mecanismo, né? E aí eu acho que é onde tem que entrar pesado e com bastante carinho até. Federação, confederação, vamos segurar a onda desse pessoal, né? Não é só Série A, não é só Série B. Se a gente quiser manter futebol, começa base, várzea, campeonato amador. Todas as séries para baixo, né? Pô, meu irmão, você pega uma Copa do Brasil que paga 70 milhões de prêmio pro cara que é campeão. Você tá entendendo? E aí tem um time lá que disputa um campeonatozinho de segunda e terceira divisão, então acaba com essas divisões, né? Eu crio uma série B, uma série A com mais gente e monta outros tipos de setorização, né? Vamos criar aqui um Brasileirão Série A com 60 clubes. Então tem uma chave do Norte, uma chave do Sul, uma chave não sei o quê. Mas o Sudeste tem melhor investimento. Aí a gente já vai entrar em outro tema, né? Sempre vai ser. Não é assim. Se você tem 10 clubes em São Paulo, Rio e Minas que são bons e bem estruturados, mas você bota 3 vagas só para disputar lá um playoff lá na frente, irmão, eles que se mordam. Dos 10 vai sobrar 3. Lá no Norte lá tem 5 e vai ter uma vaga, 4 vai ficar fora. Vai bater aqui com de frente, vai bater de frente e vai levar uma cacetada. Mas o Brasil também, quando vai para a Copa do Mundo, também não pega só molezinha. Né? É 11 contra 11, vai sobressair a técnica, o histórico e tal, mas camisa acabou. Então, isso já é outro tema. Para a gente não se perder muito, não se alongar.
Mas, assim, é necessário, tem que haver, né? De forma positiva, o que eu vejo como impacto direto é isso, mas eu não vejo muita solução a curto, não vou dizer curto com certeza não, mas eu não vejo muita solução, nem a médio e longo prazo para esses clubes menores para se adequar a essa nova realidade do futebol. Sim, e isso mostra como o Brasil, em geral, tratou com desdenho um dos maiores produtos que ele tem, o maior produto de entretenimento, que se chama futebol. Tratou com muito desdenho mesmo, é a palavra, assim, não cuidou em nada, e aí veio uma crise igual a essa que mostrou a fragilidade de muitos clubes, clubes até centenários, ou clubes aí que têm história dentro do futebol, mas que não tem uma estrutura de um estádio, por exemplo, para poder, dentro de uma situação dessa, ele implantar inovação dentro do estádio dele, para ele não perder o contato com a sua torcida, de levar o público, ainda que seja pouco, lá, ele criar mecanismos de educar a sua torcida. Agora no nosso estádio o comportamento é assim, assim, assado, para que a gente consiga trazer os jogos para cá e a torcida financiar o clube de uma forma que está consumindo o futebol ali, o entretenimento, mas está ajudando e se comportando de uma nova forma. Então mostra como faltou muita visão de até econômica, de futuro, de estruturação dos principais clubes do Brasil nesse sentido. Hoje já temos alguns clubes se destacando, como o Atlético Paranaense, que há alguns anos ele acho que internamente eles perceberam que o caminho deveria ser de modernização, de modernizar o futebol, tratar o futebol como um negócio sério, e eles se estruturaram como centro de treinamento, o estádio deles, para você entrar, você tem controle biométrico, ou seja, eles sabem quantas pessoas estão no estádio e quem são essas pessoas. Controle de câmera, ou seja, gera uma segurança, e é um estádio coberto, é o único da América do Sul, com um gramado sintético, ou seja, estão muito à frente. Numa situação dessa de pandemia, me arrisco a dizer que é o estádio que tem mais condições de controlar o público lá dentro, pela a tecnologia que eles já têm, a estrutura que eles criaram ao longo dos anos, ou seja, estão sendo visionários. Veio a crise, talvez, não sei como vai ser, mas é o estádio talvez que sofra menos e vai dar maior condições ao público de assistir os jogos, por tudo que eles já fizeram antes da pandemia, e implantar coisas novas para eles, acredito que é algo muito tranquilo, não vejo como dificuldade. Por outro lado, tem clubes aí centenários, que, por exemplo, vou citar aqui a Ponte Preta, por exemplo. É um clube histórico, que tem tradição também, mas que tem um estádio que não dá condições disso, né? E por não ser um clube que está na Série A, né, já esteve na Série A, como é que clubes igual a ele, eu só usei ela como exemplo, vai lidar nas outras séries para controlar sem ter um estádio que tenha tecnologia, estádio que consiga controlar o público, identificar o público, seja o infrator ou quem está descumprindo regra, como vai ser isso? Então, os clubes que estão nas divisões mais abaixo e que não têm uma estrutura vão sofrer muito, e eu acredito que eles não vão conseguir controlar a sua torcida dentro de um estádio dessa forma que a gente vem falando aqui, né, de uma forma positiva, que controle de fato, mostra, ó, vendemos tudo online, tudo direitinho, o pessoal seguiu, cumpriu, a gente pode manter os jogos aqui, a nossa torcida cumpriu isso que a gente ofereceu estrutura. Sinceramente, não consigo ver esses clubes fazendo isso, porque eles não criaram uma estrutura ao longo do tempo, né? Não só criaram uma estrutura, como também não criaram hábitos, tá entendendo?
Porque você pode fazer uma quermessezinha de igreja, uma festa junina, de forma organizada, uma barraquinha ali, outra cá, e você pode juntar aquilo tudo e nego tropeçar nas pernas, derrubar a barraca, empurrar o outro, você tá entendendo? Hoje no Brasil tem muito disso. Pouco tempo atrás aí, não falando nada, mas a gente viu torcida aí para ir para um jogo que era uma festa praticamente, lotado o estádio, e assaltando o moleque que vendia cerveja, derrubando tudo, jogando pedra e brigando. Meu irmão, é questão de educação, você tá entendendo? Mas eu entendo, minha opinião, que por que existem regras, por que existem leis? Que é para ter um princípio de ordem. Você está entendendo? Não acho que ninguém tem que abusar da liberdade. Ah, ele está tirando liberdade de fazer isso, fazer aquilo, eu vou fazer o que quiser. Não é assim que funciona. Eu sempre digo, se você quiser pegar o seu carro e sair andando na contramão, você é livre para isso. Só que vai vir outro carro, vai te bater. Entendeu? Alguém tirou sua liberdade? Não. Você só cumpriu uma regra para quê? Para aproveitar a sua liberdade. Né? Então você precisa agir de uma forma correta para você ter um ganho lá na frente. Para você usufruir daquilo que você quer participar. Né? Então, se eu for num estádio e eu pretendo ir, eu quero assistir um jogo, é meu time, é uma final ou não é uma final, é um jogo e eu quero assistir, eu vou ter que cumprir uma determinada cartilha para poder ir e voltar, ficar bem. Por quê? Porque vai ter outro jogo. E eu quero ir nesse outro jogo. Você está entendendo? Então, se as pessoas não colocarem isso como regra, não vai. E a coisa vai se habituando. Ninguém entra no estádio de graça. Tem que comprar ingresso. Ninguém leva comida lá de fora cá para dentro, porque eles querem vender lá, né, cá de fora e entrar com comida. Por quê? Porque quer vender lá dentro. Então o cara não entra. Ninguém entra armado mais em estádio. Por quê? Porque o cara é revistado. Então, isso aí é uma escadinha, vão galgando. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas, eu volto a dizer, não tem como mais existir futebol à moda antiga. Da agora para frente, com essa Covid aí, ou se Deus quiser não, mas se vier coisa pior ou igual, entendeu? E independente se vier ou não, é uma realidade. A gente tem que entender que muitas coisas que estão, eu que sou da área de saúde, principalmente, já tenho um hábito maior de usar máscara, né? Lá todos os hospitais que eu passei, que eu trabalhei, tem lá escrito lá. Primeira regra para você salvar uma vida, lavar a mão. Você está entendendo? É um absurdo que o cara, é chato lavar a mão toda hora. Você anda numa cidade igual São Paulo, numa cidade igual o Rio, não sei o quê, que tem fumaça para tudo quanto é lado, e carro, e caminhão, e fábrica. Já era para a gente andando de máscara, há muito tempo. Você está entendendo? Há muito tempo. O ar é diferente, aquilo te faz mal. Entendeu? Não adianta você pegar. Antigamente, a gente fala muito, né, nessa coisa de infância, quem teve uma infância, a gente é de outra geração, jogava bola na rua, não sei o que, a gente bebia água na mangueira da torneira, jogava uma bola ali, tinha sempre uma casa de um colega perto, pegava a mangueira e bebia água ali mesmo. Hoje em dia você não faz isso nem no riacho. Sim. Tá sujeito lá em cima, lá tem um cara botando um esgoto lá, um bicho morto, não sei. A coisa vai mudando, né? A evolução. Então, nesse ponto, a gente lavar a mão, usar uma máscara, se higienizar toda hora, encostei a mão sei lá, no segurador lá do ônibus, daqui a pouco tá eu coçando o olho. Isso é um hábito que não deveria ser um hábito, né? E aí, não vou falar aí igual os loucos aí que falam, ainda bem que apareceu o Covid. Não, ainda bem não. Deus me livre, guarde, tomara que nunca mais apareça. Mas isso aí veio para mostrar algumas coisas que a gente deveria fazer e não está fazendo. Então, hoje, se muitas dessas inovações que a gente está conversando, que já fossem impostas no estádio, com identificação correta, separação, identificação de setor, fileira organizada, né?
pedir um lanche por um aplicativo, alguma coisa, o cara vem e te entrega. Tá? Pô, se essas coisas, que são uma coisas bacanas, simples e faz parte de uma vida moderna, de adaptações e evolução da vida humana, se a gente já tivesse isso como hábito e interesse, né, dos grandões, e não visar somente Copa do Mundo, seleção, Série A e patrocínio, mas investisse realmente no futebol como base, como entretenimento, como segurança, como passeio, como lazer. Não, meu irmão, se eu quero vender bolo, eu vou fazer vários tipos de bolo e vou oferecer o melhor bolo possível. Não adianta eu fazer um bolo de ontem e te oferecer hoje. Você vai comprar hoje, amanhã você não vai mais. Mas nós também temos essa coisa, né? Ah, vou no estádio, o cara me empurra, o banheiro não funciona, o ingresso estava falso, o outro passou lá, o outro me jogou cerveja misturado com outra coisa e tal, e eu acabo voltando. Por isso que houve uma diminuição aí nos estádios aí. Violência, né? Toda essa insegurança, custo, e aí vem a parte da TV também, que tira um pouco, então o cara fala, meu irmão, eu prefiro ficar aqui no meu sofazinho. É muito diferente, a gente já participou e já teve a oportunidade de ir em estádio, é muito diferente. Sim, né? demais. Essa questão, mas o cara, assim, pela minha segurança, do meu filho, da minha mulher, eu vou ficar aqui. Só te dar um sinal que, não sei se ele calculou o tempo da live, está próximo de 1 hora. Então, talvez me sinalize, eu não sei. Eu só não sei se ele vai contar, mas conclui teu raciocínio aí. Não, entendeu? É isso aí. De acordo com o nosso tema de hoje, o que eu acho que a gente tem que pensar, que as autoridades que regem o futebol têm que pensar, é isso. Não é questão de modernizar estádio. É questão de se adaptar às novas regras, às novas possibilidades, para que você ainda ter o estádio e o futebol como entretenimento e lazer. Se isso não evoluir, tanto a gente como o estádio e autoridades, a gente vai perder isso aí também. Concordo. É uma coisa que, infelizmente, já era para ter sido feita, não foi. E o comportamento do torcedor acho que conta muito. Infelizmente, eles deixam a emoção falar maior, entendem que rival é inimigo, e aí descamba para N problemas que tem dentro de estádio. Infelizmente, não conseguem consumir de uma forma, pelo menos boa parte, de uma forma tranquila. Para isso, a estrutura tem que ser muito boa, né? Eu entendo assim, todo lugar que tem infraestrutura, seja ela qual for, ela já gera um bem-estar em quem está ali. Se o lugar que não tem infraestrutura, você pode pegar qualquer cenário, ele já gera um mal-estar em quem está ali, porque você quer as coisas não tem, nada funciona, nada dá certo, tende a piorar. Agora, quando tem infraestrutura, você pode pegar qualquer cenário, você já respeita melhor. É uma coisa você entrar, sei lá, num shopping, tá tudo limpinho. Quando você vê um papel no chão, te chama a tua atenção. Por quê? Vou concluir meu raciocínio aqui, mas a live vai cair em 20 segundos, é o que eu te falei. Foi bom, pena que o time ali perdemos um pouquinho, mas vou ter que encerrar, ela já vai derrubar, dá o teu tchau aí, falta um pouco. Beleza. Não, hoje eu vou dar só tchau mesmo. Um abraço para os meus filhos que estão lá em Itaperuna, Henri, Giovana. Papai te ama, tá com saudade. Abraço. Valeu, galera. Um abraço para até a próxima aí.